Estamos de volta com o nosso último bloco do UFSC Entrevista, que hoje está conversando com o jornalista Luiz Cláudio Cunha, que passou por várias revistas de jornais no Brasil, revista Veja, revista Isto É, o jornal Estado de São Paulo, o jornal Zero Hora, várias participações muito importantes ao longo de toda a sua trajetória no jornalismo brasileiro. Só para a gente concluir ou tentar concluir, né, o nosso assunto do bloco anterior, tem um texto seu publicado no Observatório da Imprensa. A repórter pergunta, o ministro gagueja. Você cita uma tentativa de barganha entre o ministro da Defesa com relação ao pedido de anistia, né, a revisão dos pedidos de anistia, a lei de anistia, para que seja feito pedido de desculpa. Que história complicada essa, para se engolir, não achas? Isso é importante. Eu resolvi contar essa história porque isso aconteceu em fevereiro passado, quando a Comissão Nacional da Verdade, os 6 comissários, foram ao ministro da Defesa, Celso Amorim, entregar a ele um requerimento com perguntas muito incisivas e muito procedentes sobre 7 locais de tortura nas 3 Forças Armadas. O ministro ficou muito incomodado com o pedido, coisa que não deveria acontecer, ele devia agradecer pelo trabalho que a comissão está fazendo. E no meio da conversa, de uma forma inesperada, ele fez essa proposta indecente. Propôs à comissão que os ministros fizessem o meia-culpa, um pedido de desculpas ao país, em troca da garantia de que nas recomendações finais da Comissão da Verdade não houvesse um pedido pela revisão da lei da anistia. Imediatamente, com a fidalguia que se imaginava e com a altivez necessária, os comissários reagiram e disseram que não estava ali para fazer aquele tipo de barganha. Se os ministros querem fazer o meia-culpa, que façam, sem pedir nada em troca. A revisão da anistia é o que deixa a área militar especialmente nervosa, e por razões muito sérias, porque ela é uma decorrência quase inevitável na recomendação final da comissão. A comissão vai, de uma forma muito qualificada, pedir que seja revista, que seja reinterpretada a lei da anistia, não revogada, no sentido de não beneficiar com os seus favores os torturadores. Porque o Brasil, em plena época da ditadura, em 79, pelo estímulo do último general do ciclo militar, general João Figueiredo, fez aprovar num congresso que estava deturpado pela cassação dos atos institucionais, num congresso onde havia uma maioria muito flagrante da Arena, o partido da ditadura, com 221 cadeiras, contra o MDB da oposição, que tinha apenas 181, tinha uma margem muito tranquila para aprovar a lei da anistia que os próprios militares formataram. E nessa lei da anistia, agosto de 79, plena ditadura, eles introduziram no texto da lei uma esperteza, um truque jurídico, criando a figura do crime conexo, em que fazia uma ligação, uma conexão entre o torturado e o torturador. A lei beneficiava o torturado, como era de direito, e por uma esperteza infiltrada pelos quartéis da lei da anistia, também beneficiava o torturador. Então, graças a essa malandragem da ditadura, hoje nós temos um país em que torturados e torturadores são equivalentes. No mundo civilizado, o crime político é o crime de quem resistiu à ditadura, pegou em armas contra ela e foi derrotado, preso, torturado, banido, exilado, como foi o caso do Brasil. Agora, o crime de tortura não é um crime político, é um crime comum. É um crime tão horrendo quanto estuprar ou quanto matar uma pessoa. E essa lei, para espanto de todos nós, equiparou o torturador com o torturado, o que explica que o Brasil seja o único país do mundo onde todos os nossos torturadores de 21 anos de regime de arbítrio estejam aí impunes. Ninguém foi preso, ninguém foi acossado pela justiça, porque esse manto da impunidade da lei da anistia os protege. Quando a Comissão Nacional da Verdade aprovar o pedido da revisão da anistia, ela vai estar recolocando o país no caminho do direito, porque aí o Brasil vai se ajustar às cortes internacionais. O Brasil já foi condenado na Corte Interamericana de São José, na Costa Rica, da OEA,
por não punir os seus torturadores. Na verdade, essa lei da anistia é uma fraude, ela é uma lei de autoanistia. Nenhum regime se anistia do seu próprio crime. Uma lei de anistia é sempre aplicada pelo regime que segue um período de exceção. Então, os governantes que sucederam a ditadura é que poderiam ter autoridade moral e política para anistiar os crimes do passado. Os generais espertos correram na frente e anistiaram seus próprios crimes. Isso é uma coisa impensável e inadmissível. Eu espero que, a partir da aprovação da recomendação final da Comissão Nacional da Verdade, o governo, Dilma, no caso, e o Congresso Brasileiro e o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, acolham essa recomendação muito importante e tornem o país mais civilizado e mais justo. E que tenha também uma pressão da própria sociedade civil para que isso efetivamente aconteça. É fundamental. Eu acho que, se não houver pressão da sociedade, da imprensa, das entidades, o Congresso brasileiro não vai fazer nada. O Congresso só age sob pressão. Então é importante que todos vocês estejam atentos na hora que sair essa recomendação, que ela seja levada ao pé da letra e que o povo brasileiro saiba exercer pressão sobre as instâncias de poder para que isso se torne realidade. Mas, Cláudio Cunha, essas manifestações de impeachment, agora pós as eleições de 2014, esses pedidos de intervenção dos Estados Unidos em território brasileiro, você acredita que ainda são ecos dessa história mal contada ou dessa talvez preguiça da própria imprensa em ficar em cima, vigiando e informando mais as pessoas de que isso é um período que não tem condições e não deve retomar para as nossas vidas? Esse episódio é uma coisa assim extremamente calhorda, né? Uma coisa assim quase inacreditável. Imaginar que existam pessoas que estejam nesse momento colocando em dúvida o processo eleitoral. O próprio PSDB exagerou na dose ao pedir uma auditoria na eleição, como se a Vitoriosa tivesse ganho a eleição por 10 votos, 100 votos, 1000 votos, que seria meio suspeito. Ela ganhou por 3 milhões de votos de diferença. Acho que isso aí, em qualquer democracia do mundo, é uma coisa respeitável. Agora, essas manifestações pedindo impeachment da presidente eleita e tal, isso é um absurdo. Agora, a coisa inacreditável mesmo é imaginar que haja uma petição no site da Casa Branca de 75 mil idiotas brasileiros, que se dizem brasileiros, pedindo o impensável, uma intervenção dos Estados Unidos. Eu lembro que na época da ditadura, um dos slogans das ruas, das manifestações, que sempre acabavam em repressão, em violência, era o Yankees Go Home. Quer dizer, era um mantra do povo na rua, abaixo a ditadura, Yankees Go Home, porque os Estados Unidos era identificado com o regime da ditadura. Agora, em plena democracia, algumas pessoas aparentemente descontentes com o resultado, despreparados para a democracia, inventam de mandar uma petição para o site dos Estados Unidos, da Casa Branca, imaginando que o presidente Obama, que deve ter coisa mais importante a fazer, vá patrocinar uma intervenção militar. Quer dizer, e brasileiro pedir isso, quer dizer, um negócio assim impensável. Se eu não tivesse lido, eu não ia acreditar, mas está lá. Eu imagino que só uma pessoa desinformada, ou uma pessoa mal intencionada, ou um perfeito idiota possa ter a coragem de mandar uma petição para a Casa Branca pedindo que os Estados Unidos intervenham no Brasil. É o fim da picada. Luiz Cláudio Cunha, gostaria de agradecer muito a sua presença, nosso tempo já estourou. Foi um prazer recebê-lo durante a Semana Acadêmica do Jornalismo e também aqui no UFSC Entrevista. Espero poder reencontrá-lo em outros momentos na carreira. Voltarei sempre que for convocado. Muito obrigado pela Muito obrigado. hora. Eu gostaria também de encerrar com uma frase sua durante a palestra, que foi: num país covarde, o jornalismo é cada vez mais necessário, para que inclusive as pessoas de casa prestem atenção nos veículos que seguem e saibam discernir e cobrar dos jornalistas, porque é para isso que nós estamos sendo formados. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de curtir a nossa página, a página da TV UFSC, no Facebook, e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Até o próximo UFSC Entrevista. Tchau!